Vamos começar lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João. Autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos 3 evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano. Deixa eu puxar um. Não é mencionado. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da 10ª hora, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do evangelho se autodenomina a quem Jesus amou por 5 vezes e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da igreja que João, o discípulo do Senhor, é o autor desse evangelho, que confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido o autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que os seus 2 filhos assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus, provavelmente por isso que ele os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relatou 2 ocorrências em que João mostra grande zelo pelo Senhor Jesus. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez. E finalmente ele foi o único a estar esperando de pé, próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem o primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhando pelo Senhor nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou-se para a Ásia Menor, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente foi o último é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura deste evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, este evangelho muito especial foi escrito no final do século I depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo, de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os 3 primeiros escritores do Evangelho apresentaram a vinda e ações de Jesus resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais.
Ele dá razão por isso no capítulo 20, versículo 30 ao 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tendes vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, dos quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Numa linguagem simples, quase infantil, com vocabulário de cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno livro de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não mencionou nada que a genealogia, o nascimento e a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8,58, no capítulo 17, versículo 5 e versículo 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus, e João os chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo Deus eterno e como Deus, Jeová, no Antigo Testamento dizia a si mesmo, eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados, eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que esse evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Esta é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João se deve ser parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os Evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distancialmente separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judéia. Isso ocorre antes do seu ministério na Galileia. João também nos diz quantas vezes o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo do seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer com o novo nascimento. A mulher de Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. E todos esses acontecimentos apontam o contraste que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé. Somente Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra da redenção na cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 3. Nicodemos, João Batista. É uma bênção abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé ao menos que a fé seja constante e concedida por Deus. Presto meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quantas harpas de ouro e as ruas como vidro transparente, e as canções dos serafins e o clamor dos redimidos pode-se muito bem desistir de tudo isso, contando com uma gota de um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E esse é a introdução do Evangelho de João da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon, o Filho do Homem, João 3, versículo 13. Com constância, o nosso mestre usou o título Filho do Homem. Se ele quisesse, poderia ser sempre
ter falado de si mesmo como o Filho de Deus, o Pai eterno, maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, mas contemple a humanidade de Jesus. Ele prefere chamar a si mesmo de Filho do Homem. Aprendemos uma lição de humildade com o nosso Salvador. Nunca cortejemos os grandes e orgulhosos títulos. Há aqui, entretanto, um pensamento muito mais doce. Jesus amava tanto a raça humana que se agradava em honrá-la, a ponto de chamar de si mesmo de Filho do Homem. Uma grande honra, na verdade, a maior da humanidade. Ele se habita e a se expor esse nome como se tivesse pendurado estrelas reais sobre o peito da humanidade, e assim demonstra o amor de Deus pela semente de Abraão, filho do homem. Sempre que usou essa expressão, o Senhor colocou uma auréola sobre a cabeça dos filhos de Adão. No entanto, talvez haja um pensamento ainda mais precioso. Jesus Cristo chamava a si mesmo de Filho do Homem para expressar sua unidade e solidariedade com o seu povo. Assim nos lembra de que podemos nos aproximar dele sem medo. Por sua humanidade, podemos levar a ele todas as nossas tristezas e problemas, pois ele os conhece por experiência. Naquilo que sofreu como filho do homem, é capaz de nos socorrer e confrontar. Salve Jesus bendito, visto que usaste sempre o doce nome pelo qual te reconhecemos como irmão e parente próximo. Isto é para nós um querido símbolo da tua graça, da tua da tua humanidade e do teu amor. Ah, vê como Jesus entrega a si mesmo ao nosso amor infantil, como se pode ser livre acesso conosco, nosso fervor à prova, seu nome sagrado, uma palavra comum na terra, ele ama ouvir, não há majestade nele que o amor não possa alcançar. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã, quinta-feira, nós voltamos com o Devocional da Manhã lá no Instagram e o Devocional da Noite aqui no TikTok. Tenha um bom resto de quarta-feira e até o próximo. Obrigado por todas as curtidas, para quem entrou, para quem assistiu. Logo menos estará disponível no YouTube. Tenha uma boa noite e até o próximo.